Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai ver um assunto aqui que é um pouco complexo. Na verdade, é uma ferramenta do Excel chamada de Solver, que ela tem como objetivo resolver problemas de otimização. Isso aqui normalmente a gente aprende na faculdade aí de engenharia, na faculdade de administração também tem essa disciplina chamada pesquisa operacional, a faculdade de computação. Mas são problemas que podem acontecer aí no cotidiano de todo mundo, tá? O objetivo aqui não é ensinar a teoria por trás, até porque isso aí você vê em disciplinas da faculdade que às vezes duram 2 semestres de 80 horas. Então, obviamente, não é o nosso objetivo. Eu vou ensinar aqui você usar a ferramenta e um pouco de interpretação desses dados para você poder modelar e aí sim aplicar a ferramenta, tá? Mas, mais uma vez, isso aqui é um assunto até transversal ao curso que eu estou colocando aqui como um plus para vocês. Beleza? Vamos lá então. Primeiro de tudo, o Solver ele é um suplemento do Excel. Ele está aqui disponível na minha guia dados, só que para isso eu preciso habilitar. Como que eu faço essa habilitação? Arquivo, opções, você vai ter a opção aqui de suplemento, você vai encontrar o Solver, vai clicar em ir, e aí você vai habilitar essa caixinha igual está no meu. E ele vai aparecer aqui na sua guia de dados, ok? Beleza. Tendo habilitado, vamos partir aqui para o nosso problema prático. Eu tenho aqui uma fábrica de móveis e ela tem algumas necessidades. Então, olha só, vamos ler com bastante atenção o problema. Eu já modelei esse problema aqui, mas é simplesmente colocar as informações, mas vamos entender como que eu fiz isso. Então, uma fábrica de móveis, ela produz aqui estantes e mesas para computadores. Cria uma coluna de estante, uma coluna de mesa. Cada estante, ela gasta ali alguns insumos, que vão ser madeira, parafuso, cola, puxador e dobradiça. E aí eu tenho a descrição do que ela gasta. Então, olha só, cada estante gasta 2,5 metros quadrados, coloquei aqui o 2,5, gasta 14 parafusos, gasta 0,4 quilos de cola, gasta 8 puxadores e 6 dobradiças. Então, para produzir uma estante, eu gasto isso aqui. Já para produzir uma mesa, eu tenho estes gastos aqui que também estão descritos. Então, para cada mesa, eu gasto lá 2 metros quadrados de madeira, eu gasto 18 parafusos, 0,22 de cola, 2 puxadores e 4 dobradiças. Então, eu coloquei ali as minhas informações dentro dessa tabelinha. Essa loja ela tem uma disponibilidade inicial desses insumos. Então, ela tem aqui 90 metros quadrados de madeira. Coloquei aqui. E veja que eu estou trabalhando sempre na mesma unidade. Metro quadrado, metro quadrado, metro quadrado. 90 metros quadrados de madeira. 7 caixas de parafuso, contendo cada uma 100 parafusos. Aí vamos pensar. Cada estante, cada madeira, ela gasta unidades de parafuso. Então, por exemplo, a estante gasta 14 e a mesa gasta 18. Aqui eu estou falando de caixas de parafuso, não de unidade. Eu multipliquei, né? 7 caixas de parafuso contendo 100 parafusos significa que eu tenho 700 parafusos para poder gastar no dia. Coloquei aqui. 12 quilos de cola, coloquei aqui. 15 caixas de puxadores, cada uma contendo 12 peças. Então, o que eu fiz aqui? 15 caixas de puxadores vezes 12 peças, eu tenho 180 puxadores por dia. E 17 caixas de dobradiças, cada uma com 12 peças. Então, multipliquei aqui 17 vezes 12 e eu tenho ali 204 dobradiças por dia. Eu igualei aqui as minhas unidades. Estou falando de unidade, estou falando de unidade, estou falando de unidade. Eu não gasto caixa para fazer estante, caixa para fazer mesa. Eu gasto unidades dentro daquelas caixas. Beleza? Então, isso aqui é a minha disponibilidade inicial. E aí eu tenho outra informação importante. O lucro que eu obtenho por cada estante vendida é R$ 45. E o lucro que eu obtenho por cada mesa vendida é R$ 36. Qual que é o meu objetivo aqui? É calcular qual que é o ideal de vender, de produzir de estantes e de mesas para eu maximizar o meu lucro. Vamos lá, antes de qualquer coisa, eu preciso começar a entender essa minha planilha. Eu tenho uma disponibilidade inicial e eu tenho uma quantidade que eu vou ali vender. Vamos supor que eu estou vendendo aqui 10 de cada, tá? Só para a gente poder fazer os cálculos ali. O que é essa coluna de disponibilidade final?
eu tenho que calcular se, vendendo essas 10 quantidades, eu não zerei o meu estoque, porque se eu zerei o meu estoque, eu não consigo produzir mais. Então, qual que é a conta que a gente precisa colocar aqui em disponibilidade final? Eu vou ter a disponibilidade inicial menos, aí eu vou abrir parênteses. Por quê? Eu vou multiplicar. Se eu vender 10 estantes, eu estou multiplicando esse 10 aqui das estantes, travei ele, que eu quero arrastar essa fórmula, vezes a quantidade que eu gastei para produzir aquela estante. Menos, por quê? Se eu vendi aqui também 10 mesas, mesmo processo. Eu tenho que pegar aqui a quantidade de mesas, travei, porque eu vou arrastar, vezes o que eu gastei ali de madeira para produzir aquela quantidade de mesas. Então, eu tinha 90 metros quadrados, porém, se eu vender 10 de estante, eu estou multiplicando 10 vezes 2,5, eu gastei 25 metros. Se eu vender 10 de mesa, 10 vezes 2, gastei 20 metros. Então, seria aqui 90 menos 25 menos 20. Quanto que vai dar isso aqui? 90 menos 25, 65. Menos 20, 45. Beleza, então vendendo essas 10 aqui de cada um, eu não zerei o meu estoque, ainda tenho 45 aqui. Vamos ver se eu zerei outro estoque. Ok, eu tenho aqui as minhas disponibilidades, eu consegui manter ali todo mundo. Qual que é o lucro que eu vou obter aqui? O lucro é dado pela quantidade que eu vendi, vezes o meu valor de lucro. Certinho? Mesma coisa aqui para o lado. E qual que é o lucro total? Eu estou fazendo uma soma do lucro das estantes com o lucro das mesas. Então, olha só. Se eu vendesse 10 itens de cada um, é isso aqui que eu teria de lucro. E ainda tenho aqui muito estoque para poder produzir. E aí que vem o problema. Como que eu sei qual a quantidade que eu não vou zerar os meus estoques, mas vou maximizar o meu lucro? Quem não sabe trabalhar com isso, começa a fazer o quê? Testar. Então, vou jogar aqui, por exemplo, 15. Olha, 15 ali, ok. Vou jogar aqui 20. Ok, 15 e 20 ali não está ruim, não. Vamos jogar aqui mais 5, 25. 25 ali ainda, não zerei nenhuma disponibilidade, tá legal. Posso jogar aqui 18. Aí já começa a dar ruim, por quê? Porque a minha disponibilidade aqui ficou negativa. Ah, 16. 16 ali deu. Zerei a madeira certinho, o resto ali eu ainda tenho. Qualquer unidade que eu aumente aqui eu não posso. Mas será que era melhor fazer assim? Ou será que era melhor colocar aqui, por exemplo, 25 e aqui 16? Já não deu porque o meu disponibilidade de estoque acabou. Ah, então vou diminuir aqui para 10. Não deu também. Vou diminuir aqui para 8. Então, sempre que o meu estoque está ficando aqui negativo, eu não tenho aquela peça para poder produzir. Então, isso aqui não funciona. Coloquei ele 5, não deu, 2 não deu, 1 não deu. Então, olha só, eu nem consigo vender 25 estantes, vai ter que ser 20. Perceba que isso aqui fica uma conta infinita. Por quê? Porque eu nunca vou conseguir, na mão, descobrir aqui quais as melhores quantidades que eu tenho de cada um para chegar no meu lucro máximo. Porém, o Excel, através de uma programação matemática, ele consegue fazer isso. Ele testa todas as hipóteses. Para quem já viu essa disciplina na faculdade, você aprende a fazer isso na mão, mas você tem um programinha aqui para poder resolver isso para você. Como que a gente utiliza o solver, portanto? O solver ele vai testar aqui as combinações de quantidades de forma a não zerar o estoque, de forma a maximizar o lucro. Como que a gente faz isso? Vem na guia dados, solver. Aí eu tenho primeiro definir o objetivo. O que é o meu objetivo? Eu quero, na célula total, maximizar. Então, olha só, cliquei aqui na célula total, que é D15, e estou falando que eu quero maximizar o lucro. Eu poderia ter um valor de minimização, eu poderia ter um valor que eu tivesse uma meta para atingir. Aqui eu quero maximizar o total, que é o meu lucro, somando ali as estantes com as mesas. E aí ele me mostra o seguinte. Ok, você quer maximizar, mas você quer maximizar alterando o quê? Eu quero alterar as quantidades. Ele vai ficar fazendo combinações ali das quantidades de forma a mostrar a melhor combinação. Só que eu tenho algumas restrições. O que seriam essas restrições? Vamos pensar comigo aqui. A disponibilidade ela pode ser menor que zero, a disponibilidade final? Não pode, porque significa que eu não tenho mais aquela peça para poder produzir. Então, tem algumas restrições que eu preciso colocar aqui. Vamos fazer um teste? Vou clicar aqui em adicionar. Ele me pergunta, onde estão as suas referências para essas restrições? Vou selecionar aqui as minhas disponibilidades finais, de G5 até G9, e vou falar para ele o seguinte, olha, essas disponibilidades, elas têm que ser o quê? Maiores ou iguais a zero. Se ela for menor que zero,
já não tem como eu fazer ali nenhuma produção. Cliquei ali, então, em OK. Então, ele já colocou que de G5 até G9 tem que ser maior ou igual a zero na hora que ele fizer as simulações. Se eu clicar agora em resolver, será que ele já vai trazer algum resultado para mim? Vamos verificar? Resolver. Ele mostra que o solver encontrou uma solução. Só que olha o que ele fez. Ele calculou ali para mim que eu tenho que vender 16,36 estantes. E eu não zerei nenhuma das disponibilidades, está tudo certinho nas restrições. Só que eu tenho um problema. Eu não consigo vender estante meiada. Eu não consigo vender 0,36 estantes. Então, eu tenho que colocar uma outra restrição falando que essas quantidades têm que ser o quê? Números inteiros. Então, eu vou voltar aqui aos valores originais. OK. E vamos adicionar novas restrições. Volto aqui no solver e vou adicionar uma nova restrição. Qual que é a nova restrição? As quantidades, selecionei aqui as duas, elas têm que ser números inteiros. Então, coloquei aqui, ó, número inteiro. OK. Se eu mandar resolver agora, ele encontrou uma solução falando que se eu vender 16 estantes e 25 mesas, eu obtenho o maior lucro possível sem zerar as minhas disponibilidades. Então, isso aqui é o melhor resultado possível com essas combinações e restrições que eu tenho. Interessante, não é? Se você tivesse que fazer isso aqui na mão, olha o trabalho que você teria. Até descobrir esse melhor resultado, mesmo assim sem ter a certeza se era o melhor resultado. Gostaram? Eu poderia ter uma outra restrição, por exemplo, às vezes o mercado ele tem uma limitação máxima ali de 22 mesas por dia. Eu não consigo vender mais que 22 mesas por dia. Aí eu poderia colocar essa restrição também. Vou voltar aqui, ó, vou dar OK. Solver de novo, vou colocar uma nova restrição. A nova restrição, vou falar o seguinte, que a quantidade de mesas, cliquei aqui sobre mesas, ela tem que ser menor ou igual a 22. Por quê? Porque o mercado não compra mais do que 22 mesas de mim. Veja que já está aqui a quantidade de mesas, que é E11, não pode ultrapassar 22. Se eu mandar resolver agora, ele fez ali para mim 22 e 17. Beleza? Só que eu quero deixar sem essa restrição de mercado que eu coloquei agora, voltar ao problema original. Então, vou retirar ela aqui. Vamos mandar resolver de novo. OK, cheguei aqui na minha melhor combinação. Isso aqui pode ser aplicado nas mais diversas situações, com os mais diversos critérios, mas como eu disse para vocês, é um conteúdo que às vezes na faculdade demora-se 150, 160 horas para aprender. A minha pretensão não é ensinar o que vem de base para vocês, é ensinar a mexer com a ferramenta, e aí se for algo que se encaixa na sua área, pesquise sobre pesquisa operacional, otimização, modelagem matemática, que você vai conseguir estudar a teoria por trás disso aqui. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.